Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos para mais uma dica aqui do canal Matemática é Fácil. E o assunto hoje é logaritmo. Vamos falar aí do conceito de logaritmo bem básico, para a gente poder dar uma olhadinha nesse conceito matemático aqui, que muita gente tem dificuldade. Então, gente, a definição de logaritmo. Vamos considerar, então, gente, um número real positivo, né, que a gente vai chamar de n, e a gente vai colocar dessa forma aqui. A elevado a x igual a n. Bem, o valor único real do expoente, x, que verifica a relação anterior, chama-se logaritmo do número n, na base a. Então, se a gente tem a elevado a x igual a n, que está aqui, o logaritmo de n da base a é igual a x. Então, a forma que se lê é essa. Logaritmo de n na base a é igual a x. Tá? A gente tem que prestar atenção no seguinte, que n tem que ser maior que zero, o a também tem que ser obrigatoriamente maior que zero, ou seja, ambos têm que ser positivos, né? E a tem que ser diferente de 1, tá bom? Então, as restrições, né, impostas à base, que a gente viu antes, que a maior que zero e a diferente de 1, vem das condições sobre a função exponencial, que tem vídeo gravado aqui no canal, e garante que o logaritmo seja único. Então, a restrição de n ser maior que zero é porque a elevado a x também é maior que zero. Tá? Para todo valor de x que pertence ao conjunto dos números reais. Então, gente, dessa forma a gente tem uma condição de existência para o logaritmando, que é n maior que zero. Então, vai ficar mais fácil a gente entender se a gente olhar os exemplos, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Log de 625 na base 5 é igual a 4. Por quê? Porque 5 elevado a 4 é igual a 625. Note que aqui a base é 5, não é? Do logaritmo. E então aqui no expoente, no exponencial aqui, a base também é 5. Então aqui, ó, log de 625 na base 5 igual a 4, ou seja, a base 5 elevado ao o número que está do outro lado da igualdade, ou seja, o 4, é igual ao logaritmando 625. Tá bom? Outro exemplo, log de 0,01 na base 10 é igual a menos 2. Por que isso, gente? Porque o 10, que é a base, tanto aqui quanto no logaritmo, elevado a menos 2, que é o número que está do outro lado da igualdade, é igual a 0,01. Tá bom? Expoente negativo, a gente viu isso, a gente tem vídeo de exponencial aqui no canal. Log de 1 na base 3 é igual a 0. Por que é 0? Porque 3 elevado a 0 é igual a 1. Bom, só uma passadinha aqui sobre função logarítmica. Se a gente considerar a função exponencial, x igual a elevado a y, lembrando que a tem que ser diferente de 0 e a também tem que ser diferente de 1, tá bom? Pode ser até negativo, mas não pode nem ser 0 nem ser 1. O expoente y, que está aqui, é um número relativo arbitrário. Porém, x sempre será positivo. Tá bom? Então, gente, aqui, ó, se a gente aplicar a definição, a gente tem a f de x igual a log de x na base a, tá? E o formato da função logarítmica tem esse formato aqui, ó. Essa curva aqui. Toda função logarítmica tem a curva semelhante a essa, tá? O que muda, obviamente, são os valores aqui na abscissa e na ordenada, tá bom? Mas a curva é sempre a mesma para a função logarítmica. Então, gente, entre uma afinidade de valores, né, possíveis para a base A, a matemática emprega usualmente a igual a 10, como logaritmos decimais. Então, gente, a equação exponencial correspondente é y igual a 10 elevado a x,
Ou seja, a gente tem aqui x é igual a log de y na base 10, que é igual a log de y. Ou seja, quando a gente tem a base 10, a gente pode omitir ela, tá? Quando a gente escreve a função. Então a gente só escreve log de y. Ou seja, quando você vê uma função exponencial em que f de x é igual a log de y, na verdade a base que está omitida ela vale 10, tá bom? Então vamos ver algumas atividades aqui para a gente fixar isso que a gente acabou de olhar. Então, a gente tem aqui log de 128 na base 2 é igual a x. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar naquela forma que a gente viu anteriormente. 2, que é a base do logaritmo, elevado ao número que está do outro lado da igualdade, que é o x, é igual a 128. Então a gente reescreve isso aqui. 2 elevado a x é igual a 128. É uma igualdade, tá? Todo logaritmo é assim. A base elevada ao número que está do outro lado da igualdade é igual ao número que está ao lado do logaritmo aqui. Então 2 elevado a x é igual a 128. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7, tá? 128 é igual a 2 elevado a 7. Para a gente achar isso daqui, a gente decompõe em fatores primos. A gente consegue achar esse 2 elevado a 7 aqui, tá bom? Não é difícil. Exemplo B. No exemplo B a gente tem isso aqui. Ó. Vou destacar aqui em preto para a gente ficar mais fácil de ver. Log de 16 na base 8 é igual a x. Mesma coisa, tá? Base 8 está aqui, elevado a outro número que está da igualdade, do outro lado da igualdade, x igual a 16. Bom, o que a gente tem aqui? O que é o 8, galera? 8 é 2 elevado a 3, não é? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então a gente vai substituir o 8 por 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, certo? Elevado a x, a gente não pode esquecer, é igual a 2 elevado a 4, que 16 é 2 elevado a 4, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Temos uma função exponencial aqui, né? Na função exponencial a gente tem que fazer o quê? A gente tem que igualar as bases e depois trabalhar só com os expoentes, tá bom? A gente igualou as bases aqui? Ainda não, porque aqui a gente tem uma base de 2 elevado a 3 e aqui a gente tem uma base só de 2. O que a gente tem aqui, galera? 2 elevado a 3 elevado a x. Isso aqui não é potência de potência? Sim, não é? 2. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer 2 elevado a 3 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes x. Então a gente substitui aqui 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 4. Pronto, igualando a base. Quando a gente iguala a base, podemos trabalhar só com os expoentes. Então temos que 3x igual a 4, x é igual a 4 sobre 3, tá bom? Bem fácil aí. Mais um exemplo. Destacar aqui para a gente olhar. Log de 0,008 na base 25 é igual a x. Vamos substituir aqui os valores. Base 25 elevado a x, está aqui, igual a 0,008. O que é 0,008? É 8 sobre 1000, não é? Então a gente substitui aqui. Por enquanto a gente mantém o 25. Agora a gente mexe no 25. 25 é 5 elevado a 2, que é elevado a x. Semelhante ao que a gente fez no exemplo B, no exemplo anterior. O que é 1 sobre... O que é 8 sobre 1000? 1 sobre 125. A gente simplificou. Dividir por 8 em cima, dividir por 8 embaixo. Aqui a gente tem o que, galera? A gente tem 5 elevado a 2x, que a gente multiplica 2 vezes x. O que é 125? 1 sobre 125. 125 é o que, galera? 125 é 5 elevado a 3, não é? Como ele está denominador do 1, da fração aqui, 1 sobre 125, a gente troca o sinal do expoente. Então fica 5 elevado a 2x é igual a 5 elevado a menos 3. Igualamos a base, vamos trabalhar só com os expoentes. 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 2. Essa é a resposta final. Letra D. Log de 243 na base 3 é igual a x. Então,
3 elevado a x é igual a 243. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 5. Tá? Então, x é igual a 5. Tá? Essa foi mais fácil. Letra E, mais um exemplo aqui. Log de 0,0001 na base 10 é igual a x. Lembrando que por ser na base 10, esse 10 não precisava nem estar aqui, tá? Lembra que quando a base é 10, a gente pode simplesmente omitir. 10 elevado a x é igual a 0,0001. 0,0001 é 10 elevado a 4. Então 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 4. X é igual a menos 4. Na letra F, a gente tem isso daqui. Log de 8 na base 0,5 igual a x. A base aqui nem número inteiro é, né? Então vamos lá. A gente vai aplicar o mesmo conceito. 0,5 elevado a x igual a 8. 8 a gente já viu que é 2 elevado a 3. O que é 0,5? É meio, né? Meio, então a gente vai substituir pela fração. 1 sobre 2 elevado a x. O que é 1 sobre 2? É o 2 elevado a menos 1. 2 é 2 elevado a 1, só como ele é denominador da fração 1 sobre 2, a gente troca o sinal. Então a gente tem 2 elevado a menos 1, que é elevado a x, é igual a 2 elevado a 3. Menos 1 vezes x, menos x. 2 elevado a menos x, igual a 2 elevado a 3. Igual a uma base, vamos trabalhar só com os expoentes. Menos x igual a 3, x igual a menos 3. Bem, letra G, a gente vai verificar esse logaritmo aqui. Log de 4 menos x na base x menos 2. Então, gente, a definição que a gente viu lá no início, né? A base tem que ser positivo, o logaritmando também, e a base, que no caso aqui é x menos 2, já tem que ser diferente de 1. Então, a gente vai fazer umas inequações aqui, tá? Bom, a gente tem que o logaritmando, ele é maior que zero, correto? Tem que ser positivo, então é maior que zero. Então a gente vai botar 4 menos x maior que zero. A gente vai passar o 4 para o outro lado da igualdade, vai ficar menos x é maior que menos 4. Portanto, x é menor que 4. Tá bom? A base também tem que ser positiva, não é? Então, a gente vai ter que x menos 2 maior que zero. Passando menos 2 para o outro lado da desigualdade, temos x maior que 2. Tá? E a base, galera, ela tem que ser diferente de 1. Então a gente vai também trabalhar com essa equação aqui. Desigualdade, no caso, né? X menos 2 diferente de 1. Tá? Então, passando o 2, menos 2 para o outro lado, vai ficar x, que é diferente de 1 mais 2, x diferente de 3. Então, para esse logaritmo aqui em cima, para que ele seja verdadeiro, né? A gente tem que o x ele tem que ser maior que 2 e menor que 4, ou seja, x tem que estar compreendido entre esses valores, 2 e 4, tá? Mas não pode assumir o valor de 2 e também não pode assumir o valor de 4. E x tem que ser diferente de 3, tá? Lembrando que x ele pertence ao conjunto dos números reais. Porque vocês devem estar se perguntando, x tem que ser maior que 2 e menor que 4? E não pode ser diferente de 3, então x não existe. Existe, galera. Por quê? X ele é o número do conjunto dos números reais. Ele não pertence só ao conjunto dos números inteiros. Se ele pertencesse só ao conjunto dos inteiros, essa equação aqui não faria muito sentido nessa desigualdade. Porque um número que é maior que 2 e menor que 4 só pode ser 3, se ele for só inteiro, mas não. X tem que ser... Ele pode ser o conjunto dos números reais. Então ele é maior que 2, menor que 4, diferente de 3. Ou seja, ele pode ser qualquer número real compreendido entre 2 e 3. Pode ser 2,1, 2,2, 2,3, 2,0004, qualquer número. Ele pertence ao conjunto de números reais, tá bom? Bem, explicado isso, obrigado por assistir. Não se esqueça, galera, de se inscrever no canal, tá? Tá sempre recebendo notificação aí de vídeo novo que aparecer aqui, tá bom? Dá um like aí, comenta se tiver alguma dúvida. Obrigado, valeu e até a próxima dica do canal Matemática é Fácil.